Olá, sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, nós continuaremos a falar sobre os primeiros povoadores da Terra, com enfoque para os primeiros hominídeos. Em relação aos hominídeos, os mais antigos fósseis de hominídeos são do gênero Australopithecus, que traduzindo Australopithecus significa macaco do sul. O gênero Australopithecus surgiu nas savanas africanas há cerca de 4,5 milhões de anos. E nesse período que compreende entre 4 milhões e 1 milhão de anos atrás, diversas espécies de Australopithecus teriam coexistido e eventualmente competido entre si. Ou seja, não havia apenas um grupo de Australopithecus, mas diversos grupos desse gênero. Estudos indicam que esses hominídeos se alimentavam de folhas, grãos e frutos, caminhavam em postura de pé, já de forma ereta, o que nós chamamos de bipedismo, ou seja, já eram bípedes, tinham dentes relativamente fortes e resistentes, tinham uma cavidade craniana, tinham o cérebro, com um volume de aproximadamente 570 centímetros cúbicos, o que sugere que era bem pequeno, bem menor do que o volume cerebral dos seres humanos atuais, bem pequeno, o que nos leva a crer que a capacidade de refletir era mínima. Então isso era uma característica dos Australopithecus. A possibilidade, é possível que mudanças ambientais nas savanas africanas tenham provocado a extinção de grande parte das espécies dos Australopithecus. E há a probabilidade de que a maior parte deles tenham se extinguido há cerca de 1 milhão de anos. Lembra na hora anterior que a teoria do evolucionismo falava em adaptação ao ambiente, ou seja, os mais fortes, os mais bem adaptados sobreviveriam e deixariam descendentes? Pois bem, então é possível que nessas mudanças ambientais, climáticas, talvez os mais adaptados com essa mudança tenham sobrevivido. Talvez gêneros dos Australopithecus tenham sobrevivido a partir da adaptação ao meio, ou seja, vivia num período, num espaço um pouco mais quente, o clima mudou para um espaço mais frio, enfim, é essa mudança que vai fazer com que o mais adaptado resista e sobreviva a essa mudança ambiental, como bem disse os evolucionistas. Então é provável que por volta de 1 milhão de anos, a grande maioria, a grande parte do gênero Australopithecus tenha sido extinto. No entanto, algumas linhagens, por apresentarem características diferenciadas, tiveram esse processo de adaptação ao ambiente e, se adaptando, conseguiram sobreviver e gerar descendentes. E ao gerar descendentes, vai surgir um outro gênero, que é o gênero Homo, que é esse gênero que vai chegar até o ser humano atual. É a partir desse gênero Homo que vai haver o processo evolutivo que vai chegar, que vai culminar, que é com o gênero humano que conhecemos hoje. Isso quem diz são os estudos, as teorias, principalmente a partir do pensamento da teoria evolucionista. Então, o gênero Homo, sobre o gênero Homo, há registros que apontam que por volta de 12 milhões de anos atrás, a árvore genealógica dessa família dos hominídeos vai apresentar um ramo diferente dos Australopithecus. É exatamente esse gênero Homo, como dito, que vai chegar até os dias atuais. Um processo que vai se dar e vai chegar até o ser humano dos dias de hoje. Mas isso é um longo processo evolutivo. O gênero Homo, ele
a partir das pesquisas, ele foi dividido, foi estudado a partir de algumas espécies, né? Algumas espécies do gênero Homo. E entre essas espécies, já encontradas, já estudadas, estão o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neanderthalensis, ou Homo de Neandertal, e o Homo sapiens, que é o gênero do qual estamos diretamente ligados. O Homo habilis, a primeira espécie desse gênero Homo, a primeira espécie do gênero Homo, talvez, é provável que tenha sido contemporâneo dos australopitecos e que tenha vivido por aproximadamente 2 milhões de anos atrás na África. A espécie do Homo habilis, ele apresenta algumas características: volume cerebral em torno de 700 centímetros cúbicos, ou seja, já é bem maior do que o gênero australopiteco que o antecedeu. A alimentação, ele se alimentava de vegetais e um pouco de carne. Bom, quando nós falamos que ele se alimenta de vegetais e um pouco de carne, é possível que o Homo habilis não era um caçador. Ou seja, essa carne que ele talvez encontrava de animais talvez mortos, ele se aproveitava para consumir. Mas ele não era um caçador. As pesquisas indicam que ele não era um caçador. Tanto é que essa inclusão de um pouco de carne é coisa esporádica. Tinha algumas habilidades, né? Tanto é que recebeu essa denominação de Homo habilis, quer dizer homem habilidoso, porque segundo os apontamentos, foram a primeira espécie que fabricaram os primeiros instrumentos de pedra, osso e madeira. Tinha uma altura de aproximadamente 1 metro, ou seja, era uma espécie baixa, né? Então, a primeira espécie do gênero Homo, se comparado com o homem atual, que chega a 1,70 m, 1,80 m, consideremos que o gênero, a espécie Homo habilis era bem pequeno, bem baixo. A segunda espécie desse gênero Homo é a espécie Homo erectus. O Homo erectus, ele viveu por aproximadamente 1,7 milhão de anos até 300 mil anos atrás. Habitou a África e dispersou-se pela Europa e Ásia, mas não chegou à América e nem à Austrália. Então, é a primeira espécie a migrar, é a primeira espécie a deixar o continente africano e ocupar outros espaços do planeta, né? É o Homo erectus. Entre as principais características do Homo erectus, o volume cerebral dessa espécie atinge cerca de 900 centímetros cúbicos, ou seja, bem maior do que a espécie anterior, que era o Homo habilis, que tinha em torno de 700, ou seja, o volume cerebral aumentou. Isso quer dizer que as habilidades também vão aumentar. A capacidade de observar, de pensar, de refletir, tenha evoluído também. A alimentação é outra característica. Na anterior, nós dissemos que eles são animais de vegetais e um pouco de carne. Essa espécie, ela é onívoro, isto é, comia vários tipos de alimentos. Além dos vegetais, a carne passou a ser muito importante em sua alimentação. Ou seja, isso pressupõe que o Homo erectus passou a ser uma espécie caçadora, né? Ele ia atrás dessa carne, né? E não se utilizava de comida, de carne que ele encontrava por uma eventualidade. Apresentava algumas habilidades. O Homo habilis, ele foi o primeiro a produzir instrumentos de pedra, osso e madeira. O Homo erectus foi a primeira espécie a construir instrumentos de pedra, mas com padrões definidos. Pesquisas apontam aproximadamente 1 dúzia de padrões bem definidos desses instrumentos de pedra, ou seja, não era só um instrumento, mas diversos, em torno de 1 dúzia, bem definido e de possível identificação. Por exemplo, machados de mão, raspadores, facas. Quer dizer, o Homo erectus, e a gente está falando de volume cerebral, isso leva a crer que eles
já faziam isso porque a capacidade de refletir, de pensar, já era um pouco maior do que a espécie anterior. Foram os primeiros hominídeos a praticar a caça de forma organizada e a utilizar o fogo. Certo? É como diz, uma vez que a sua alimentação a carne passou a ser muito importante, é um indicativo de que eles passaram a ser caçadores, e faziam isso de forma bastante organizada. E a utilização do fogo, ou seja, a domesticação do fogo. Começaram a controlar o fogo. E há duas formas da gente analisar sobre a questão do fogo. Primeiro, o domínio do fogo através dos efeitos naturais, uma tempestade, um raio que queimava uma árvore, enfim. E a outra é por atrito mesmo, por atrito entre dois materiais, né? E conseguiam produzir esse fogo. Media entre 1,30 m a 1,70 m de altura, ou seja, já houve um aumento na estatura, né, com relação à espécie anterior. Com relação ao fogo, à utilização do fogo, eu sugiro que vocês assistam um filme chamado A Guerra do Fogo, é interessante, para efeito de pesquisa, de análise, voltar nesse tempo dos primeiros hominídeos, né? A Guerra do Fogo é um filme muito interessante. A terceira espécie do gênero Homo é o Homo neanderthalensis, ou homem de Neandertal. O homem de Neandertal viveu aproximadamente de 400 mil anos a 34 mil anos atrás. Habitou vastas regiões do mundo, incluso a Europa, o Oriente Próximo, onde está a região da Mesopotâmia, a antiga Mesopotâmia ali, o Iraque, o atual Irã, essa região ali, essa espécie habitou. Apresentava alguma semelhança com os humanos atuais, né, que no caso é os Homo sapiens, como o tamanho do cérebro, é bem semelhante o tamanho do cérebro de ambas as espécies, tanto do homem de Neandertal como do Homo sapiens, é bem semelhante, bem parecido com o mesmo volume. E essa espécie também apresenta algumas características. O volume cerebral dessa espécie tem cerca de 1.400 centímetros cúbicos, ou seja, bem maior do que a espécie anterior, que tinha 900. Então, um volume cerebral bem próximo do atual, né? Também era onívoro, ou seja, se alimentava de vários tipos de alimentos, né? Apresentava algumas habilidades, desenvolveu uma série de instrumentos de pedra, facas, raspadores, pontas de lanças, assim como instrumentos precisos de ossos, ou seja, e necessitava de um cálculo, de um trabalho habilidoso com as mãos para trabalhar esse osso. Isso é uma característica do Homo de Neandertal. As pesquisas apontam que essa espécie já apresentava uma linguagem falada. Também como característica importante dessa espécie, além dessa possibilidade da linguagem falada, havia também a cultura de cuidar dos mais velhos da comunidade e dos doentes. Os mais velhos e os doentes da comunidade já tinham cuidado. Foram construindo essa cultura de cuidar dos mais velhos. Também é nessa espécie que vai iniciar-se a prática de rituais de sepultamento. Então são algumas características do Homo de Neandertal. E a última espécie do gênero Homo é o Homo sapiens, que é do qual nós, seres atuais, descendemos diretamente segundo o que apontam as pesquisas. Então, o Homo sapiens constitui a espécie de qual nós fazemos parte. Seus fósseis mais antigos encontrados até hoje têm cerca de 40 mil anos. Mas acredita-se que essa espécie tenha surgido há cerca de 190 mil anos no continente africano. Então, da África, o Homo sapiens vai migrar para a Ásia, para a Europa, para a Oceania e para a América. Ou seja, nós que estamos no continente americano e fazemos parte da América, descendemos diretamente dessa espécie do Homo sapiens.
E também, assim como as outras espécies do gênero Homo, o Homo sapiens também apresenta algumas características. O volume cerebral está em torno de entre 1.300 a 1.400 centímetros cúbicos, ou seja, como dito, igual ao volume cerebral da espécie anterior, que era o homem de Neandertal. Também a sua alimentação eles eram onívoros, se alimentavam de vários tipos de alimentos, apresentavam algumas habilidades, como desenvolveram a capacidade reflexiva de refletir, de pensar, desenvolveram a linguagem falada e escrita, com eles que vai surgir a linguagem falada e escrita, mas há indícios de que a espécie anterior também tenha desenvolvido uma linguagem falada. Então, desenvolve essa linguagem escrita e falada. Da técnica, quando nós falamos de técnica, vamos fazer uma analogia, é tecnologia, é inovações, é invenção de novos instrumentos. Desenvolve a capacidade de se expressar artisticamente, a capacidade da expressão artística, do senso de moralidade, o Homo sapiens vai desenvolver isso, certo ou errado, enfim, isso, e nós tanto discutimos nos dias de hoje. A partir dos 10.000 anos antes de Cristo, gente, lembrando que todo esse período que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de uma temporalidade de um tempo antes de Cristo, certo? Nós falamos lá naquela nossa hora de periodização da história, nós estamos falando desse período que chamamos de pré-história e depois lá na frente nós falaremos, né? Então, a partir dos 10.000 anos antes de Cristo, esses grupos do Homo sapiens que eram caçadores e coletores, caçadores, né, se organizavam para caçar e coletores que colhiam as frutas que caíam das árvores, ou que eles mesmos apanhavam nas árvores. Então, o Homo sapiens era uma espécie caçadora e coletora. Mas a partir dos 10.000 anos, eles vão promover uma grande transformação na sua forma de vida. E o que seria essa grande transformação? Eles vão inventar a agricultura, né? A prática da agricultura é a domesticação e criação de animais. E vão organizar as primeiras comunidades. E provavelmente seja o protótipo das primeiras cidades. Talvez seja o gênero Homo que vai criar a base das cidades a partir da organização das primeiras comunidades. Com relação à agricultura é uma das invenções mais importantes que se teve, porque a agricultura vai fazer com que os seres eles deixam de ser nômades, ou seja, de mudar de um lugar para outro, para ser seres sedentários, ou seja, permanecer em um determinado local. Porque a partir da agricultura, você vai aprender a plantar, você vai aprender a colher. Você não precisa mais migrar para outro lugar para buscar alimentação. Então, é a espécie Homo sapiens que vai produzir essa revolução na organização de vida. Certo? A partir da invenção da agricultura e da organização das primeiras comunidades e provavelmente tenha sido o início da criação das cidades. Pois bem, esse era o nosso encontro de hoje, né? Falar dos primeiros hominídeos a partir dos australopitecos, chegando até o gênero Homo, com o Homo habilis, o Homo erectus, Homo de Neandertal e o Homo sapiens. Esses foram os primeiros hominídeos que habitaram e deram provavelmente origem aos seres humanos, a nós, né? A partir de pesquisas que começaram há muito tempo, começaram a partir do século XIX e se perduram até os dias de hoje. Tá certo? Então esse era o nosso encontro de hoje, né? Pedimos que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Deixe seus comentários, compartilhe. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.